Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Homem é assassinado no centro de Araraquara após discussão de trânsito. Sistema SEST-Senat anuncia investimentos de 11 milhões em nova unidade de São Carlos. O DESP encontra mutação do coronavírus semelhante à indiana em amostras de Descalvado e Porto Ferreira. Procon de São Carlos passa a integrar Frente Nacional de Defesa do Consumidor. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final. Arroz 4R, só R$17,80. Alcatra com maminha, R$34,90. Óleo de soja soia no Sabe Ganhe, só R$6,85. Peito de frango, Big Frango, R$9,90. Costela bovina no Sabe Ganhe, só R$22,70. Tá combinado, receita de economia no Sabem Água. Olá. Preocupação no processo de imunização contra a Covid. O Instituto Butantan não tem mais insumos para a produção de novas doses da Coronavac. Com isso, a entrega de novas doses para o Sistema Nacional de Imunização está comprometida. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde na manhã de ontem, quarta-feira. Com isso, o governo paulista já entregou 46.112.000 doses de Coronavac e completou o primeiro acordo com o governo federal. As doses serão encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações para serem distribuídas proporcionalmente aos estados. A entrega é a segunda de um total de 3 que o Butantan deve fazer à pasta da saúde nesta semana. Na segunda foram repassados 2 milhões de doses e na próxima sexta serão distribuídas mais 1,1 milhão de doses. A partir desta semana não haverá mais insumos para produzir a Coronavac no país e o cronograma de junho pode ficar prejudicado, segundo informou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, na última segunda-feira. O governo paulista aguarda a autorização da China para a liberação de um novo lote de ingredientes farmacêutico ativo, o IFA. A China mantém separadas e prontas para embarque uma remessa de 10 mil litros. Além deste lote, que ainda não teve autorização para embarcar, o envio de novas remessas segue desconhecido. Nesta quarta-feira, o Butantan realizou uma reunião com autoridades chinesas em busca de uma posição para a liberação do embarque de um lote de IFA, cuja chegada, se autorizada for, será no próximo dia 18. Porém, não há previsão de quando essa remessa chegará ao país e nem mesmo se será dividida em diferentes lotes. Segundo Dória, o governo pode decidir pela liberação dos 10 mil litros ou menos. A Prefeitura de São Carlos divulgou ontem o mais novo balanço da imunização na cidade. Foram vacinados até ontem 9.598 trabalhadores da saúde. Esses receberam a primeira dose. Em segunda dose, a vacinação foi para 9.287 pessoas. No total, para trabalhadores da saúde, foram aplicadas 18.885 doses. Já para idosos, receberam a primeira dose 42.115 pessoas. A segunda dose foi aplicada em 19.377 pessoas, no total de 51.490 doses para os idosos. Trabalhadores da educação receberam a primeira dose 1.828 pessoas. A segunda dose foi aplicada em 1.580 pessoas, num total de 3.408 doses para trabalhadores da educação. Já pessoas com comorbidades
351 receberam a primeira dose da imunização. Ainda sobre vacinação, ela segue hoje em São Carlos para pessoas que têm 57 anos e que apresentem comorbidade. Também ela segue para idosos e profissionais da saúde e educação. Também serão vacinados pessoas com comorbidades como síndrome de Down, transplantados de medula óssea, transplantados de coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado e que usem medicamento imunossupressor. Também segue a vacinação para pacientes que estão em terapia renal substitutiva ou hemodiálise. Lembrando que somente são vacinados contra a Covid-19, independente do grupo prioritário, pessoas que têm a partir de 18 anos. A vacinação está suspensa para grávidas e puérperas até 45 dias após o parto que tenham comorbidades. Os locais de vacinação estão separados por grupos. Pessoas com comorbidades serão imunizadas nas unidades básicas de saúde do Azulville, Cidade Araci e Vila São José. O horário é até às 3 da tarde. Já os grupos de idosos, profissionais da saúde e educação serão imunizados pelo sistema Drive-Thru no Campus 1 da Fundação Educacional São Carlos, na Vila Neri, e também no Estádio Luizão, na Boa Vista, horário até 1 da tarde. Pesquisadores da Unesp divulgaram a descoberta de uma nova variante do coronavírus. Essa nova variante é semelhante à da Índia. As amostras analisadas são das cidades de Descalvado e Porto Ferreira. Uma terceira mutação do coronavírus semelhante à indiana pode estar em circulação em Descalvado e em Porto Ferreira. A descoberta foi realizada por pesquisadores da Unesp de Botucatu. Segundo pesquisadores, há dúvida se a mutação significa que há uma nova linhagem em circulação ou se é apenas um segmento do genoma que está modificado. A dúvida será sanada após o sequenciamento completo, o que ainda deve levar alguns dias. Não é a primeira vez que a mutação é detectada em amostras de Porto Ferreira. No começo de abril, a Unesp encontrou mudanças em 6 de 65 amostras analisadas. No final do mês, eram 8 mutações em 28 amostras de Porto Ferreira e Descalvado, respectivamente 7 e 1. As análises das amostras de Porto Ferreira e Descalvado são feitas em parceria com laboratórios da Unesp de Botucatu, Araraquara e São José do Rio Preto. O resultado para saber se a variante é uma mutação deve sair em até 10 dias. Bem, ainda com relação a vacinas, ontem no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória deu novo prazo para reinício, a retomada da vacinação para gestantes e puérperas. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira que fará remanejamento de doses de Coronavac para assegurar a vacinação de grávidas e puérperas e retomar a vacinação. A retomada deve acontecer no dia 17 de maio, próxima segunda-feira. O público compreende 100 mil mulheres. Nós orientamos para que a partir da próxima segunda-feira elas possam serem vacinadas aqui em todo o estado de São Paulo, não havendo, portanto, uma interrupção de um tempo maior. Na terça-feira, dia 11, o governo estadual, seguindo a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a vacinação com o imunizante da AstraZeneca Oxford Fiocruz. O governo federal sinalizou que emitirá nota técnica com relação às gestantes que já receberam a primeira do imunizante. O estado de São Paulo dará continuidade à vacinação das demais faixas etárias dentro da condição de comorbidade ou deficiência permanente. A partir do dia 21 de maio, serão imunizadas as pessoas com idade entre 45 e 49 anos, desde que preencham os requisitos. No total, são cerca de 100 mil gestantes e mães recentes que têm comorbidades e que poderão receber a vacina já a partir da próxima semana, repetindo, a partir de segunda-feira, dia 17 de maio, em todo o estado de São Paulo. Números da pandemia na região. Dados são atualizados pelas prefeituras municipais. Começamos por São Carlos, apresenta até
Esse momento, até ontem, quando houve a atualização, 18.042 casos confirmados do coronavírus. 104 pessoas estão internadas na cidade. A taxa de ocupação dos leitos permanece estável, 94,6%. 318 pessoas já morreram em São Carlos. Agora os números para Ibaté, que apresenta até esta quinta-feira 2.944 casos positivos do coronavírus. 10 pessoas estão internadas, 59 aguardam resultados. 75 pessoas morreram em Ibaté. Agora Araraquara. Números da contaminação, 19.629 casos confirmados até hoje. 76 pessoas estão internadas em Araraquara em UTI. Essas 76 são de Araraquara, 42 pessoas de outras cidades. Ontem, a cidade confirmou mais 3 óbitos, o total de mortos agora é de 414. Um homem morreu após ser agredido por golpes de facão no centro de Araraquara. O autor das agressões foi preso. Uma briga de trânsito provocou a morte de um homem na manhã de ontem, quarta-feira, no centro de Araraquara. Daniel Elias Greco, de 49 anos, foi atingido na cabeça por um golpe de facão desferido após uma briga de trânsito. Ele era morador do Jardim Tamoio, em Araraquara. Segundo revelado pelo autor das agressões, a vítima estava em um Santana quando ofendeu o motorista de uma S10. O motorista da caminhonete esperou a vítima descer do carro e o atingiu com golpes de facão. O crime aconteceu na Avenida Prudente de Moraes, entre as ruas 8 e 9, no centro de Araraquara. O indivíduo jogou o facão no chão e fugiu. A esposa aguardava na caminhonete próxima ao local. O casal fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar. O autor foi levado para a delegacia, onde confessou o crime e a motivação. Greco foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia confirmou ontem que o autor desse crime, o acusado, mora em São Carlos, no Jardim Zavaglia. Radares móveis até às 6 da tarde em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos desta quinta-feira. Na Avenida Doutor Heitor José Reale, sentido Rodovia Bairro e Bairro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido Centro-Bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, São Carlos receberá mais de 11 milhões de investimentos do sistema SESC-SENAT. Voltamos já. Vem aí, Miss Cidade de São Carlos. Quem será a escolhida? Ainda dá tempo. Inscreva-se em nosso site. Esperando dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Em um único lugar, você encontra uma linha completa de acabamentos, móveis planejados sob medida, móveis personalizados e objetos decorativos. Um outlet recheado de oportunidades à pronta entrega. Conceito Store, as soluções que você procurava em um único endereço em São Carlos. Rua Miguel Petroni, 2426. Conceito Store, vida em cada ambiente. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
O Savem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final. Arroz 4R, só R$17,80. Alcatra com maminha, R$34,90. Óleo de soja soia no Sabe Ganhe, só R$6,85. Peito de frango Big Frango, R$9,90. Costela bovina no Sabe Ganhe, só R$22,70. Tá combinado, receita de economia no Savem Água. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Em uma cerimônia ontem no Paço Municipal, representantes da Prefeitura, Câmara e do sistema SEST-SENAT anunciaram investimentos de mais de 11 milhões de reais para a unidade de São Carlos. A obra deve estar concluída em 2023. São Carlos vai ganhar no começo de 2023 uma unidade do SEST-SENAT, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. O anúncio foi feito durante coletiva na manhã de ontem, quarta-feira, no Paço Municipal, com a presença do supervisor da instituição, Luiz Rafael Cardieri Marquesi. Bom, o SEST-SENAT vem se implantar agora em São Carlos com todo o atendimento que ele vai dar ao profissional de transporte e à comunidade no que diz respeito a cursos, ao aperfeiçoamento, ao atendimento assistencial, a todo transportador, a todo trabalhador de transporte e também aos seus dependentes. A previsão total de investimentos é de 11,4 milhões de reais. Depois de pronta, a unidade terá capacidade de oferecer 53 mil atendimentos ao ano entre os serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte, seus dependentes e comunidade em geral. O prédio está sendo construído em uma área de 9.412 metros quadrados, doada pela Prefeitura Municipal e funcionará na rua Vera Lúcia Maiello César, no Parque Novo Mundo. Primeiro, o ganho de um equipamento público. O SEST-SENAT, né, ele atua em mais de 30 cidades do estado de São Paulo e agora, sendo aí a cidade de São Carlos no momento difícil que vive o mundo, sendo presenteado não só por uma obra, mas por prestações de serviço que serão executados, né, no ramo de transporte de passageiro e transportes de cargas, no aprimoramento e também no aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham. Eu acho que é um ganho na segurança, tanto das pessoas que utilizam esse meio de transporte, como dos pedestres, né, que estão sujeitos. Então acho que a cidade de São Carlos ganhou muito nesse momento. O PROCON de São Carlos já está fazendo parte de uma Frente Nacional de Defesa do Consumidor. Esta frente foi formada com o objetivo de debater e atuar diretamente em soluções para os problemas do consumidor em todo o país. Nós vamos conversar ao vivo com a Juliana Cortes, que é diretora do PROCON São Carlos. Oi, Juliana, bom dia, muito obrigado pela sua participação no Jornal da TV Onix. Quem é que integra essa Frente Nacional do PROCON? Só pessoas ligadas ao órgão? Olá, Ney. Bom dia, né? Quase boa tarde. Não é só entidades que compõem o PROCON, são entidades, todas as entidades que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como os promotores, defensores, advogados, a OAB, né, professores,
que trabalham com a área do direito do consumidor, estão compondo essa frente, e também entidades civis de defesa do consumidor, como o IDEC, o Brasilcom, são entidades que também estão compondo essa frente nacional. Juliana, como é que surgiu a ideia de se estabelecer essa frente e como é que ela vai atuar? Essa frente ela surgiu de um movimento, dessas entidades que viram que os consumidores estão sofrendo muito com vários assédios, principalmente na questão financeira, Muitos consumidores que estão sendo abordados aí com empréstimos consignados não contratados. Nós verificamos também que, neste momento de pandemia, o aumento no valor de alguns produtos, no valor dos combustíveis, são pontos sensíveis e que não estão localizados somente nos municípios, Esses problemas estão aí em todo o Brasil e com a união dessas entidades, nós podemos chegar a um consenso sobre esses temas e assim o consumidor vai ser beneficiado. A forma de atuação dessa frente, ela tem caráter jurídico, Juliana, ou ela tem caráter de encaminhar denúncias a quem de direito na justiça? Ela não tem caráter judicial, é uma frente administrativa, composta por esses órgãos, que tem esse objetivo de estar deliberando sobre esses assuntos e encaminhando aí para os órgãos responsáveis, tanto do executivo como do legislativo e também do judiciário. São Carlos participar dessa frente? A importância do PROCON de São Carlos estar participando dessa frente, Ney, é basicamente nesse sentido, de nós estarmos à frente desses problemas e estar trazendo soluções para os consumidores que batem aqui na nossa porta. Durante a pandemia, Ney, houve uma insegurança jurídica muito grande referente a alguns temas. Essa questão do crédito consignado não solicitado, o aumento no preço dos produtos, essa dificuldade do consumidor dialogar com as empresas que tiveram os contratos suspensos, esses consumidores vêm pedir o auxílio do órgão. Então, por isso que o PROCON precisou estar à frente, compondo esta frente nacional, para que nós consigamos trazer para os consumidores uma resposta e conseguir resolver os problemas na esfera administrativa. Juliana, a sua participação é sempre importante, A participação do PROCON é sempre importante nessa relação do consumidor. Um assunto que tem sido muito falado nos últimos dias é a questão do preço dos combustíveis aqui em São Carlos. Então, eu aproveito e lhe pergunto, o que é que o PROCON pode fazer e tem atuado nessa questão do preço aqui em São Carlos? O etanol chegou a R$ 4,29, quase R$ 4,30, revoltando aí os consumidores. O que é que o PROCON tem como atuação nisso, Juliana? Exatamente, Ney. O preço do etanol tem tirado o sono de alguns consumidores, porque muitos precisam e dependem do seu veículo para poder se locomover até o seu trabalho. Até porque muitas pessoas estão evitando utilizar o transporte público neste momento de pandemia. Então, as pessoas acabam ficando mesmo indignadas com o preço deste combustível que nós temos hoje. E o PROCON de São Carlos tem fiscalizado o preço desses combustíveis, já começamos a notificar os postos, principalmente aqueles que estão sendo mais denunciados pelos consumidores aqui no PROCON de São Carlos. Por isso a importância dos consumidores fazerem a denúncia para que nós possamos direcionar a nossa fiscalização. Estamos também buscando uma coordenação de ação a nível nacional, porque esse problema não está acontecendo somente aqui no município de São Carlos. Então não adianta a gente tomar ações isoladas, porque esse problema não vai ser resolvido somente desta forma. Então, por isso que nós precisamos buscar a colaboração de outros órgãos e de outras entidades para que nós possamos dar uma resposta efetiva para o consumidor e a gente conseguir diminuir esse preço na bomba. Sempre importante a gente repetir os canais de comunicação do consumidor com o PROCON, Juliana. Como fazer denúncias, como atuar junto ao PROCON. Ney, a gente pede para o consumidor estar entrando em contato pelo nosso telefone, que é o 34 19 45 10, que também é o WhatsApp, então o consumidor pode estar adicionando a sua lista de contato, caso ele não consiga falar pelo telefone aqui, porque pode estar ocupado. Nós também temos um link, que é o procon.saocarlos.sp.gov.br,
Lá o consumidor já pode estar registrando a sua reclamação online, pode estar fazendo denúncias, anexando fotos, inclusive. Juliana Cortes, diretora do Procon São Carlos, parabéns pela inserção do Procon São Carlos nessa frente nacional e obrigado pela participação, Juliana. Bom dia. Obrigada, Ney. Bom dia. A temperatura caiu. Confira a previsão do tempo para a região. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quinta-feira. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite terá muitas nuvens, mas não chove. Em São Carlos, mínima de 15 graus e máxima de 26. Em Ibaté, mínima de 13 graus e máxima de 24. E em Araraquara, mínima de 16 graus e máxima de 27. Muitos moradores da região do Santa Felícia continuam reclamando da falta de água, que se dá desde terça-feira. Nós informamos aqui no Jornal da TV Onix, na terça-feira, que a falta de água acontece por conta da manutenção emergencial na bomba do poço do centro de produção, que fica no São Carlos 3. O SAAI informou hoje que o abastecimento deve ser normalizado até à tarde, isso em toda a região. Agora o futebol. Pela Libertadores da América, o São Paulo só empatou com o Rentistas, jogando no Uruguai. Você vai ver os gols da partida. São Paulo saiu na frente com esse gol de cabeça de Orejuela no comecinho do jogo. São Paulo 1-0. O time uruguaio empatou depois da cobrança de escanteio. A bola sobrou para Lamas, que chutou e empatou a partida. E ficou nisso. Final, Rentistas 1, São Paulo também 1. Pelo Campeonato Paulista, Mirassol e Guarani jogaram ontem pelas quartas de final. O jogo terminou empatado em 0-0. Na decisão por pênaltis, o Mirassol foi melhor e venceu por 4-3. A equipe do interior está classificada pelo segundo ano consecutivo para as semifinais do Campeonato Paulista. Hoje, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians vai até o Uruguai, precisando vencer o Peñarol para se manter vivo na competição. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Tenham todos um bom dia e até lá.